Olá, eu sou a Lia Figas, professora, escritora, youtuber, e hoje eu tô aqui em Canoas, na frente da Biblioteca Comunitária Dylan Ramalho. Vamos entrar para conhecer? Vamos conhecer o fundador da biblioteca, o Jairo, escritor, poeta, vem comigo. Bom, meu nome é Jairo Luiz de Souza, 60 anos, natural de Sapucaia do Sul, isso de direito, que eu fui registrado em Sapucaia do Sul, mas eu nasci em Canoas, no bairro São Luís, então eu sou, de fato, sou canoense. Eu escrevo desde que eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos. Minha primeira experiência como autor de alguma coisa, de algum texto, foi quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, que eu era letrista de uma banda de rock and roll. E retornei à escrita em 2003, que eu estava me recuperando de um problema de saúde bem sério e tal. E aí eu lembrei que eu gostava de escrever e peguei um caderno com a caneta e comecei a fazer uns poeminhas, na realidade nem poema não eram uns versos. E aí a minha irmã disse: por que tu não publica isso, faz um livro e tal? Eu disse: vai fazer um livro. Não tinha nem ideia de ser escritor, né? Mas daí acabei conhecendo o pessoal aqui de Canoas que trabalhava com literatura e tal. E acabei lançando o livro em 2003. Em 2003 eu lancei meu primeiro livro, que era Eu, um Rosto, Poesias e Letras. E aí em 2004 eu tive a primeira experiência como autor infantil ou infanto-juvenil, que eu lancei o livro Era Uma Vez com Rima, Ensinando Português. E no ano seguinte eu lancei o Quem Diria Matemática para a Poesia, na mesma linha, né? Misturando o didático com o lúdico, assim, com rimas. E dali pra frente eu não parei mais. Hoje eu vou lançar o 20º livro, As Escolhas de Nina, que é em homenagem à minha neta e tal. E é um livro de poemas infantis. Muito bem. E... Final de 2008, essas duas peças que eu tenho aqui na frente, elas eram comerciais, assim. Eu tive negócio aqui, tive loja de roupa, tive bazar de 99, depois acabei alugando, daí eu acabei quebrando esses dois negócios e acabei alugando para pessoas e tal. Só que foi uma experiência não muito bacana, assim, só me incomodei, assim. Aí ficou 2 anos fechado. Aí como eu tinha alguns, em 2008, como eu tinha alguns livros em casa, meus, assim, que eu, né, do meu acervo pessoal, assim, não muitos, mas uns 200, acho, mais ou menos. Eu pensei, eu digo, quem sabe não montar uma biblioteca comunitária, né? Aí falei com alguns amigos que deram apoio e tal, que ficaram de ajudar. E aí a gente inaugurou em 2009. Em abril de 2009, a gente inaugurou a Biblioteca Comunitária Simões Lopes Neto. Só que em 2017 eu tive um câncer, né? E aí eu achei que tudo estava acabado, assim, porque, né, o primeiro impacto é terrível. Aí eu digo, eu não perdi aquela vontade de continuar com a biblioteca, assim. E eu estava com vários problemas pessoais também e tal. Aí eu acabei me mudando daqui também por um período e eu tinha fechado a biblioteca totalmente. Só que no ano seguinte, pós cirurgia do câncer, que eu melhorei e tal, eu fiquei pensando, eu não consigo ficar longe da biblioteca. Eu não consigo ficar longe dos livros. Tem que reativar isso. E aí veio a ideia de transformar a biblioteca
numa biblioteca mais ligada ao acervo infantil e infanto-juvenil. Então resolvi colocar a biblioteca comunitária infantil alguma coisa. Assim. Aí eu conheço muitos escritores do Rio Grande do Sul, assim, principalmente Porto Alegre, da grande Porto Alegre, do interior, assim. E eu queria homenagear um escritor vivo. Não? Aí veio a pessoa do Dylan, que eu tinha conhecido o Dylan alguns anos atrás, então poderia ter sido chamada Biblioteca Comunitária Mário Pirata, Calunga, Cláudia de Souza, Mônica Papesco, mas daí o Dylan foi a primeira pessoa que eu pensei. Né? E aí convidei ele e ele aceitou, né, em dar o nome para a biblioteca. Então desde 2018 a gente está com a Biblioteca Comunitária Infantil Dylan Camargo. Que as bibliotecas comunitárias elas possuem uma diferença bastante grande das bibliotecas públicas dos municípios ou bibliotecas do estado, por exemplo, porque elas conseguem agregar mais pessoas da periferia, né? Em virtude, em função de deslocamento, de pagamento de alguma taxa, de vários fatores, assim, pequenos fatores, mas que são diversos, que acabam atrapalhando essa ida e vinda do leitor até o local onde estejam os livros, né? Mas o que mais aproxima realmente o leitor da biblioteca comunitária é essa facilidade de acesso, né? Em dezembro do ano passado, eu estava sentado aqui na frente da biblioteca, olhando para a árvore, e a árvore olhando para mim, quando de repente veio a ideia, quem sabe eu não coloco alguns livros pendurados na árvore. Naquele período a árvore estava bem florida ainda, né? Não tinha caído as folhas, então ficava aquele visual bonito das folhas das árvores, com as flores e tal, e os livros pendurados ali. E isso chamava a atenção do pessoal que passava na rua, né? Aí veio a ideia, como é que vai se chamar essa árvore e tal? Qual é o nome que eu vou dar para a árvore? Né? Aí veio a ideia de árvore da leitura, né? Tudo a ver. Aí, no princípio, as pessoas passavam, mas não chegavam muito próximo à árvore, assim. Talvez por inibição, por não saberem se era para que servia aquele tipo de ação, assim. Por que os livros estavam pendurados? Se era só para enfeitar? Porque tem muita gente que tem a ideia errônea, assim, de que aqui é uma livraria e não uma biblioteca. Eles meio que associam isso, né? É uma livraria, vende. A primeira ideia deles é ali vende livros. Na verdade aqui não se vende livros, aqui se empresta livros, né? Esse é o principal objetivo da biblioteca. E aí aos poucos a gente foi informando para as pessoas e tal que a árvore da leitura era uma árvore que as pessoas podiam chegar ali e pegar o livro que elas gostassem e tal, que chamasse a atenção delas, principalmente o público infantil, né? Que é o que mais coloco ali, são livros infantis, infanto-juvenis. E aí começou aquela coisa de passarem mais gente, passarem e virem ali para escolher o livro, ou chegar e perguntar, esse livro é para quem? Pode escolher um e levar para casa. Então, desde pessoas da comunidade que até podem comprar um livro, aquelas mais pobres, né, que não têm condições de comprar. Biblioteca Dylan Camargo já foi contemplada com os livros do Dobrando Histórias. A
Acesse agora o Catarse, compre um livro do Dobrando Histórias na pré-venda e ajude que nossos livros cheguem a mais bibliotecas comunitárias.